O quinto episódio de Falcão, o Soldado Invernal, foi leve na ação, mas pesado na crítica social. O que faz dele até agora, pelo menos pra mim, talvez o melhor episódio. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Gudes e hoje eu venho fazer aqui uma análise do quinto episódio e penúltimo, episódio da série Falcão e Soldado Invernal. Como sempre, essa análise é feita depois de assistir o episódio pela primeira vez e eu não vou ficar falando sobre easter eggs, referências e coisas assim. Vou me focar mais na análise da história, dos temas, da narrativa e assim por diante. É claro que tem spoilers, então se você não assistiu o episódio e se importa com spoilers, eu recomendo que vá lá, assista o episódio primeiro e depois volte aqui e assista o vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir encarecidamente para se inscrever, porque me ajuda a ter relevância nesse algoritmo do YouTube e me incentiva a continuar fazendo vídeos. E se gostar desse vídeo, dá um like também que me ajuda. Bom, esse quinto episódio também é o penúltimo, e por causa disso todos os temas que foram abordados ao longo dos outros episódios agora convergem tudo num único tema só, que é como a gente reescreve um símbolo. O episódio segue diretamente de onde o anterior parou, com o John Walker fugindo depois de ter matado um dos apátridas em plena luz do dia e na frente de um monte de testemunhas civis, e o Sam e o Bucky correm atrás dele para pegar o escudo, já que agora ele claramente não é digno, segundo a visão dos dois, de carregar o escudo. Tem uma luta lá e com muito custo eles conseguem retomar o escudo, digamos assim. Esse segundo episódio traz de volta dois aspectos do mundo real que foram introduzidos lá no início e que, nos episódios com mais ação foram deixados um pouco de lado. Uma delas é a relação do soldado, especialmente do veterano, daquele que volta da guerra, com os Estados Unidos e com o governo. Aqui o John Walker se sente traído porque ele fez tudo pelo governo, e agora cai em desgraça e é deixado na mão por esse próprio governo a quem ele sempre foi leal. Apesar, é claro, da série usar isso para colocar o Walker no caminho da sua contraparte dos quadrinhos, que é o agente americano, que é uma espécie de o que aconteceria se o Capitão América tivesse dado errado, é também um comentário interessante sobre os Estados Unidos e como os Estados Unidos criam seus soldados, e criam nos seus soldados, aliás, um ideal de patriotismo que só vale enquanto o soldado está lutando as guerras do país, enquanto está fazendo trabalho sujo, se ninguém está olhando. Mas quando ele precisa de algum apoio ou pelo menos de algum aporte, não encontrar nada. Porque não se engane, se tudo isso que o Walker fez tivesse sido feito às escondidas, sem ninguém saber, ou que, se as testemunhas pudessem ser compradas ou ser ocultadas, o governo americano estaria super feliz com o que aconteceu. E a própria Condessa, Valentina, que apareceu nesse episódio, menciona isso claramente pro John Walker. A grande questão é justamente isso ter acontecido na frente de testemunhas e gravado em vídeo. E uma coisa legal da série é que, de uma certa forma, ela pinta o John Walker como uma vítima, não tanto como um vilão, digamos assim. Claro, ele tem culpa em tudo que ele fez, obviamente ele é responsável pelas atitudes dele, mas a série deixa muito claro que há um contexto maior aí, e que o John Walker é, na verdade, um subproduto da mentalidade belicista americana. Outro elemento social que é abordado é a questão racial, obviamente. No vídeo do episódio anterior eu comentei que eu estava com receio que o Isaiah Bradley não retornasse, porque isso seria um desperdício, considerando o histórico dele nos quadrinhos e a importância dele nos quadrinhos. Felizmente eu estava errado, e não só o Isaiah Bradley aparece nesse episódio, como voltou em grande estilo para dar pro Sam uma
necessária dose de realidade. No papo entre os dois, a gente fica sabendo um pouco mais sobre o histórico do Isaiah, né, que ficou até bem fiel ao que aconteceu na minissérie em quadrinhos Truth, Red, White and Black, que introduziu o personagem. Eu fiz um vídeo sobre essa minissérie em quadrinhos e sobre a macabra história real que é a inspiração para o que acontece nessa história. Então, se não assistiu, assiste lá que vale a pena. A questão racial, assim como a questão militar, é muito importante na série e mais importante ser abordada agora na reta final, porque ambas retratam o lado sombrio da bandeira americana, né? O lado que é colocado debaixo do tapete em prol de uma bandeira mais limpinha. Não é à toa que o escudo do Capitão América é manchado de sangue pela primeira vez desde que ele existe no MCU. O escudo já foi arranhado, já foi destruído, já foi várias coisas, mas nunca ficou manchado de sangue. É a primeira vez que o símbolo é descoberto, digamos assim. É a primeira vez que o ideal que vem com ele se choca com a realidade que tenta garantir esse ideal. E no caso do racismo, a coisa é ainda mais profunda, porque os Estados Unidos como nação foram construídos sobre os ombros da escravidão, da crueldade e do descaso com a comunidade negra americana. Então, a relação entre a bandeira americana, entre o símbolo americano e a comunidade negra americana é complicada para dizer o mínimo, parafraseando o que o próprio Sam comenta sobre o legado do símbolo do escudo no episódio. O Anthony Mackie, o ator que faz o Sam, colocou isso muito bem numa entrevista bem recente. Ele falou que o Sam luta com o fato de que deve proteger um país que nunca se preocupou em proteger ele. Nem ele, nem a comunidade ao qual ele faz parte, né? Para a comunidade negra americana, os valores da bandeira são basicamente uma piada, porque para eles, esses valores sempre ficaram só na teoria. E mesmo depois de séculos dos movimentos de direitos civis, mesmo depois dos protestos recentes do Black Lives Matter, pessoas negras ainda são mortas por policiais como se fossem nada. E isso é algo que, infelizmente, a comunidade pobre brasileira consegue se identificar muito bem. E o Isaiah Bradley dá a real pro Sam, mas não só pro Sam, ele dá a real também para a audiência, composta em boa parte de pessoas jovens, muitos deles caucasianos. Né? A audiência negra do MCU, não só negra, mas de minorias em geral, provavelmente entende e sabe do que o Isaiah Bradley está falando, mas é importante que a audiência que não faz parte de uma minoria também entenda e ache que histórias de super-heróis são a melhor maneira de simplificar essas questões sociais complexas e de comentar a respeito disso. E o Isaiah não poupa palavras, né? Ele fala muito bem sobre o contraste de um Capitão América negro, ele, no caso, atuando na surdina depois de ter participado de um experimento no qual ele não foi voluntário, assim como o experimento de Tuskegee que inspira a história dele, com um Capitão América loiro de olhos azuis que saía desfilando por aí às claras como um bravo voluntário que lutou contra os nazistas. E em dado momento ele diz pro Sam que os Estados Unidos nunca vão aceitar um Capitão América negro. Essa é uma frase poderosa, mas importante para ajudar a colocar o Sam no caminho dele se tornar o Capitão América, por mais contraintuitivo que isso pareça. Porque a gente imaginaria que esse tipo de comentário faria o Sam desistir de ser o Capitão América, né? Porque o Isaiah, ele tá certo, né? O país não quer um Capitão América negro. A gente sabe como é a questão racial lá nos Estados Unidos. E talvez no mundo inteiro, né? Mas o que fazer então? Baixar a cabeça e deixar que os Estados Unidos continuem sendo a terra da liberdade, mas só se for um homem branco e hétero? Ou erguer a cabeça e forçar orgulhosamente seu caminho e mostrar que vai ter Capitão América negro sim, quer queiram, quer não, porque os tempos são outros e as coisas têm que mudar. Como todo bom herói, infelizmente o Sam parece ter decidido pela segunda opção. Eu entendo que algumas pessoas podem achar estranho que o Sam tenha tomado a decisão que parece oposta à do Isaiah Bradley, mas a gente tem que levar em consideração que a gente está vendo uma história de super-heróis. E essa é a essência dos super-heróis. Sem a esperança de que as coisas podem mudar e de que a gente pode reparar os erros cometidos no passado, não existe super-heróis. É necessário que o Sam consiga dar a volta, dar uma curva na realidade, digamos assim,
para manter seu idealismo e a crença dele de que ele é e pode continuar sendo um instrumento de mudança. E talvez você esteja se perguntando qual é o ponto de fazer uma série inteira para transformar o Sam no Capitão América, quando ele poderia muito bem já ter se tornado lá no momento em que ele recebeu o escudo do Steve no final do Vingadores Ultimato. Parênteses, não seja cínico. Eu não estou falando aqui do motivo comercial para fazer uma série dessas, e sim do motivo narrativo de existir essa trajetória. E esse episódio mostrou isso muito bem. A transformação do Sam em Capitão América precisava ser uma decisão dele. Com todo um histórico cultural de negros e minorias servindo apenas como coadjuvantes do protagonista branco nas histórias de ficção, é importante que o Sam se torne Capitão América por entender que ele pode trazer ao símbolo algo que o Steve não pode e que ele pode ajudar a inspirar pessoas com seu ponto de vista muito particular. E não porque um homem branco foi lá e disse para ele que ele tem que ser, que ele merece ser. Em outras palavras, ele tinha que se tornar o Capitão América, digamos assim. Não apenas fazer o que o Steve pediu para ele fazer. A questão da pessoa negra ter agência, ter intenção própria, é um elemento recorrente e importante na série desde o começo. Não só com o Sam, mas com todos os personagens não caucasianos que aparecem na série. É provavelmente o motivo pelo qual o Sam não pediu ajuda para Pepper Potts lá naquele episódio do empréstimo do banco. E também o motivo pelo qual o Sam fala pro Buck depois que não importa o que o Steve pensaria dessa ou qualquer situação. Steve os inspirou, sim, mas eles são completos por si mesmos. Eles são capazes de ter sua própria bússola moral e de tomar suas próprias decisões. Então a jornada do Sam até aqui não foi por nada. Se ele tivesse apenas pegado o escudo que o Steve deu para ele e saído por aí como Capitão América, ele seria apenas o substituto do Steve Rogers, apenas alguém brincando de ser Capitão América como John Walker. Sam precisava dessa jornada para realmente se tornar o novo Capitão América. A decisão do Sam seguir com seu lado idealista é muito bem representado pelos seus sobrinhos, que brincam com o escudo em dado momento. Afinal, eles são muito jovens para pensar por que eles não poderiam ser, por que eles não poderiam brincar de ser o Capitão América, né? E é quando um dos sobrinhos olha para ele, um pouco mais para frente, com orgulho, é quando a gente tem a melhor representação daquilo que eu falei lá naquele vídeo sobre os super-heróis e os comentários do Alan Moore, de que a noção do super-herói tem uma característica, tem um caráter infantil que é necessário para que a gente possa abraçar ideais que, especialmente hoje em dia, parecem estar cada vez mais longe da realidade, mas que são cada vez mais necessários. Com a cabeça já no lugar certo, o Sam também acaba ajudando a colocar o Buck no caminho heróico, né? Numa conversa bem séria, onde ele mostra para o Buck que reparação não é a mesma coisa que vingança, e que o caminho do herói está em inspirar a mudança, em mudar as pessoas, não em ficar corrigindo erros pontuais. O Buck também representa, em parte, né, o militar deixado para trás, tentando encontrar sentido na vida depois de tantas batalhas travadas em prol de uma batalha e de uma causa que não era sua, né? E aqui o Sam dá para ele uma perspectiva importante, que salvar pessoas não tem a ver com eliminar inimigos externos, mas ajudá-los a lidar com seus inimigos internos. Em outras palavras, inspirar eles a serem pessoas melhores. Há alguns personagens, além dos já citados, né, que merecem ser lembrados desse episódio. Eu comentei no vídeo do episódio anterior sobre que a série traz muito conflito entre a ingenuidade do idealismo e o cinismo do realismo. E diversos personagens seguem trabalhando nesses temas, né? A relação entre o Sam e a irmã dele, a Sarah, é basicamente esse conflito, né? Com o Sam sendo o idealista que saiu de casa para salvar o mundo, enquanto que a Sarah ficou em casa segurando as pontas e tendo que lidar com o mundo real. Mas o que esse episódio faz muito bem, especialmente ao solidificar o relacionamento entre os dois irmãos, é reforçar o quanto o idealismo depende de alguma dose de realidade para poder se manter honesto, e que o realismo não sobrevive sem pelo menos um pouco de realismo. Pelo menos não de uma forma saudável, como a gente pode ver com o John Walker, cuja decepção completa com a bandeira coloca ele num caminho do realismo puro, digamos assim,
E ao que tudo indica, isso vai ser um caminho bastante perigoso. A Carly tem menos espaço nesse episódio, talvez menos até do que os outros anteriores, né? Até porque nesse ponto ela já cruzou a linha e sabe que, para os olhos dos outros, eles são vilões, né? E ela totalmente aceitou já esse papel, né, de ser considerada vilã. E por falar em vilã, a série parece estar fazendo de tudo para mostrar a Sharon Carter como uma vilã, né? Eu não sei se eu entendi certo, mas me deu a impressão que ela está por trás das ações do Batroc lá no primeiro episódio, e também nesse aqui, né, com aqueles equipamentos, aqueles explosivos que ele conseguiu para entregar para a Carly. Se é o caso, parece um desenvolvimento interessante. Vamos ver o que mais é revelado lá no próximo episódio, né? Porque o episódio da semana que vem é o último da série, né? Ou da temporada, se a série acabar tendo uma outra temporada. Então, provavelmente a gente vai ver a resolução dos principais conflitos, né, da série, não só dos temas, mas saber também para que lado os personagens vão acabar indo, né? Algumas coisas, é claro, que são previsíveis, né? Como Sam provavelmente se transformando no Capitão América de forma mais definitiva, o Buck se redimindo de vez, etc. E outras coisas talvez nem tanto, né? Como de que lado a Sharon Carter realmente está e qual que vai ser o papel do John Walker, por aí vai, né? Independente de como vai ser o final, pelo menos para mim, a jornada até aqui tem sido bem interessante assistir e de comentar a respeito. Eu honestamente não esperava isso. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dar aquele like. Até a próxima! É provavelmente o motivo pelo qual o Sam não pediu ajuda para Pepper Potts. É provavelmente o motivo pelo qual